Efésios, capítulo de número 6, mantenha aberta neste capítulo. Vamos para a leitura, então. Efésios, capítulo de número 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo bem, todo bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Em nome dos irmãos, quiseram também perceber, esse capítulo de número 6, ele fala aqui de uma maneira muito clara, fala para os filhos, fala para os servos, fala para os pais. Nós vamos estar meditando neste capítulo número 6, por isso que eu pedi que os filhos estivessem presentes aqui, os adolescentes estivessem presentes aqui, mas eu quero crer que os pais que se encontram aqui vão poder absorver essa palavra. Tem crianças aqui também que são inteligentes, crianças inteligentes aqui. Eu tenho certeza que ao sair daqui eles vão até comentar aquilo que eles vão estar ouvindo aqui. Eu tenho certeza disso. Então, observem, eu vou falar de forma bem pausada, bem devagar. Duas palavras resumem o dever dos filhos aqui. Os filhos olham para cá, as crianças olham para cá. Duas palavras resumem o dever dos filhos para com os pais. Duas palavras somente. Quais são elas? Obediência e honra. O obedecer e o honrar. Portanto, quando Paulo, o apóstolo dos gentios, como Paulo escreveu essa carta aos Efésios, estava em vigência naquela época, naquela ocasião, no Império Romano, o regime do pater postestes. Repetir, quando Paulo escreveu esta carta
aos Efésios estava no regime, naquela ocasião, no Império Romano, pater potestas. O que é isso? Essa pronúncia que eu acabei de dizer significa que o pai, ele tinha direito absoluto sobre o filho, tá? Pater potestas significa isso, que naquela ocasião, dentro daquele regime, o pai tinha direito absoluto sobre o filho. De que maneira? O pai podia casar o filho, o pai podia escolher aquela que seria a esposa do seu filho. Só que isso teve um tempo, isso perdurou por um tempo. Agora, observe que hoje, nesta época, no século 21, é o século que nós estamos inseridos nele, dentro desse contexto. Hoje nós vivemos um outro extremo. Hoje nós vivemos um outro extremo no que diz respeito ao quê? No ano de 1960, irrompeu com o pater potestas. E hoje nós estamos vivendo o hippie-pipis. O que significa isso? Um movimento de contracultura. Os jovens hoje resolveram-se ou revoltaram-se, né, contra a autoridade dos pais. Hoje nós estamos vivendo esta época que os jovens, eles se revoltaram contra a autoridade dos pais. Nós vemos isso aqui. Este princípio hoje, ele está como que de forma bem palpável no meio da sociedade a qual nós estamos inseridos nelas. Agora nós temos que viver o que a palavra nos ensina, o que a palavra nos exorta. Então, portanto, irmãos, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo diz que a desobediência aos pais é um sinal evidente de decadência da sociedade. Olha que coisa séria é isso aqui. A desobediência aos pais é um sinal evidente de decadência da sociedade. Quando nós olhamos para o que o apóstolo dos gentios ele disse aos romanos, no capítulo de número 1, versículo de número 30, ele diz: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Hoje, uma criança que é criada com amor, com carinho, com zelo, essa criança, por mais que ela tenha este ensino dos seus pais, e os pais sempre têm que manter e continuar insistindo nesse ensino, porque a criança de colo, ela, eu falo que eu tenho netinho, tá? Às vezes, do nada, a mão vem rapidamente na nossa face. Às vezes é sem maldade, mas se o pai achar bonitinho aquilo, não está com o rosto, né? A unha do recém-nascido é afiada igual navalha. Vocês sabem disso, né? Mas que bonitinho, se o pai achar isso bonito, quando a criança crescer, o pai não tem domínio sobre ele mais. Então o ensino começa de pequeno. Tem um ditado dos antigos, um adágio popular, que diz que
Os antigos gostam dessa pronúncia. E o cipó, se coxa ele quando ele é novo. Você pode dar o formato que você quiser enquanto ele é novo. Depois que ele está enrijecido, você não vai conseguir dar forma nele mais, né? Você não vai conseguir dar forma nele mais. Então percebe, irmãos, que esta geração que nós estamos inserindo, fazendo parte dentro desse contexto, é essa geração deturbada que nós estamos vivendo e vendo sobretudo. Como se não bastasse isso, o apóstolo dos gentios, ele faz menção aqui, onde nós lemos os Romanos, no capítulo 1, do versículo 30, e quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo também, na segunda epístola, Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 2, eu quero já pedir os irmãos para manusear a Bíblia, para meditarmos nisso, haja vista que esse contexto em que nós estamos vivendo hoje, já faz parte de um dos sinais da volta de Cristo. Vamos ver o que diz. Porque haverá homens amantes de si mesmos, 2, 3, presunçosos, 4, soberbos, 5, blasfemos, 6, desobedientes, a pais e mães, ingratos e profanos. desobedientes a pais e mães, e o que mais? Ingratos e profanos. Ingratos e profanos. Uma criança, eu digo e tiro pelo meu neto, quando ele vem com a mãozinha, a gente fala, não faça isso, faz carinho, ó, já não é mais, ó, faz carinho. E porque um adolescente, uma criança de 8 meses, 10 meses, 1 ano, já consegue absorver e entender isso, do modo dele. É comprovado que a criança no ventre da mãe, ele consegue detectar a voz do pai. Tá? No mundo islâmico, a criança está sendo gerada, o pai, ele coloca a mão na barriga da mãe e diz: Alá é Deus e Maomé é o profeta. Quem sabia disso? A criança já nasce dentro desse contexto. E por que nós às vezes estamos negligentes nisso? A barriguinha está crescendo, fala: o Deus dos céus, Jeová Rafá, é o Senhor que lhe dá saúde. Jeová Jirê é o Deus da providência. O nosso Deus é o único Deus soberano. Glória. Está entendendo? E às vezes nós caímos no erro de nunca termos pronunciado ter feito esse gesto, esta ação, quando a nossa esposa estava gestantes. Então cabe a nós, pai e mãe, investir nisso. Cabe a nós investir nisso com muita propriedade. Se o nosso cristianismo, irmãos, não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a família, com os nossos filhos, ele torna-se falido. É impossível ser um jovem, um adolescente, é impossível ser um jovem, ser um adolescente fiel, abençoado e cheio do Espírito Santo de Deus, se não obedecer aos pais. O pai, ele fala porque ele quer do seu filho, ou quer que o seu filho não venha entrar num precipício, não quer que o seu filho venha no futuro trilhar em caminhos tortuosos. Hoje, por incrível que pareça, sai cedo para resolver algumas pendências ali em Campo Grande,
E depois passei sentindo ali o Ceasa e parei ali onde o rapaz mexe com couro. Eu me identifiquei, ele veio, me atendeu. Ele disse: "O senhor é pastor?" Eu falei: "Sim, sou pastor." "O senhor é pastor?" "Eu sou." "Da onde?" Eu falei. Ele disse assim: "Pastor, me diz uma coisa. Eu tenho um filho de 17 anos, ele estuda megatrônica." Isso aí é a pronúncia? É isso mesmo? Ele sai de casa, é inteligentíssimo, ele tem 17 anos, ele estuda o IFES da Serra, salvo engano, né? Estuda lá. "Mas, pastor, um dia eu descobri que ele estava matando aula, não estava indo para o curso dele, e eu, pastor, eu bati nele. Desse dia para cá, nós ficamos sem nos falar, já tem mais de ano. Agora que nós estamos começando a conversar novamente." Eu não imaginava passar por ali. Parei para fazer uma pergunta, uma indagação a ele sobre o trabalho que eu ia fazer no povo. "Pastor, o que eu devo fazer?" Você deve chamar ele, conversar com ele e pedir perdão. Porque a correção é bíblica. A correção é bíblica. A Bíblia fala que nós temos que corrigir os nossos filhos. Porém, quando isso excede, e passa para uma brutalidade exacerbada, precisa de um acerto, precisa de uma conversa franca e, sobretudo, ter a hombridade de reconhecer e pedir perdão. Eu fiz porque eu queria o seu bem, mas eu reconheço que eu extrapolei, eu falando para ele, e que eu errei. Eu te peço perdão, meu filho, por este ato. As lágrimas dele desceram. Às vezes falamos palavras que não era para ser falar. Às vezes agimos de maneira que não era para agir. Eu já passei por isso. Tenho certeza que alguns dos irmãos que se encontram aqui já trilhou por esse caminho que não deveria trilhar. Falou o que não era para falar, fez o que não era para fazer, e depois eu tenho certeza que vem um arrependimento. E às vezes você não tem coragem de chorar perto. Você procura um canto, vai para dentro do carro e fala: por que eu fiz isso? Por que eu falei dessa maneira? Porque a Bíblia fala que a ira, ela fora, a ira vem. O provérbio diz que, eu já citei aqui com os irmãos, diz o seguinte: que o espremer do nariz sai sangue, o bater do leite, manteiga, o da ira, contenda. Então nós temos que entender isso. E eu peço aqui os pais, em nome de Jesus, os filhos, adolescentes aqui, que a partir de hoje obedeça o pai, porque um lar desarmonioso reflete na igreja. Um problema, um desajuste no lar, no âmago familiar, acarreta problema para a igreja também. Filhos que não obedecem o pai. Por que eu falo isso? Porque o pai trabalha. O pai tem a sua labuta diária, o seu cotidiano, e às vezes ele chega em casa e vai ser surpreendido por uma situação que aconteceu no cotidiano. Ele já está cansado, com os nervos à flor da pele, e a esposa diz: fulano fez isso. É hora de vir o quê? Vem a ira. Por quê? A Bíblia diz: irai-vos, mas não. A ira vem. Por que a ira vem? Porque nós não somos robôs. Nós não somos robôs, nós temos sentimento, nós temos
uma reação. Cada ação gera uma reação. Isso é muito sério. Cada ação gera uma reação. Então, o dever dos filhos com os pais, porque quando Paulo escreve aos crentes de Éfeso, eu vou dizer para os filhos aqui, alguns que chegaram depois da leitura: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, vírgula, porque isto é justo. Então, para aí, ser obediente aos pais no Senhor é o que? É justo. É justo. Ele vai dizer: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. Mandamento com promessa. Dentro desse mandamento com promessa, nós temos duas grandes promessas. Verso de número 3: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, se o filho quer viver bem, eu vou acrescentar aqui algumas frases. Se o filho quer ter sucesso, se o filho quer ter êxito na vida, se o filho quer ser bem sucedido na vida, se o filho tem desejo de viver dias longos nesta terra, ele tem que partir desse princípio. Quais são eles? Obedecer mais. Quantos pais que falam, o menino, o adolescente, ele aprende tudo, mas não absorve aquilo que o pai ensina, sempre está caindo no mesmo erro, sempre está fazendo a mesma coisa. É assim ou não é? É assim ou não é? É desse jeito. Então, nós temos que entender isso, irmãos, e aplicar isso à nossa vida. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O dever dos filhos com os pais. O apóstolo ele menciona que 3 motivos que devem levar os filhos a ser obedientes aos pais: a natureza, a lei. 3 motivos. Você não pode esquecer desses motivos. 3 motivos: a natureza, a lei e o evangelho. Em primeiro lugar, a natureza. Versículo 1 do capítulo 6: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. Quem está entendendo? Amém. A obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. É um comportamento padrão de toda a sociedade. Os moralistas pagãos, os filósofos estoicos, a cultura oriental, chineses, japoneses, coreanos, as grandes religiões como o confucionismo, budismo, islamismo, também defende essa bandeira, o princípio da obediência. O princípio da obediência. E a falta de obediência gerava morte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando da parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo ele pede a herança, ele tinha direito? Tinha direito, sim, tinha direito.
mas pós-morte do pai. Quando ele pede a herança, ele antecipa, ele menospreza o seu pai em vida e fala: para mim o senhor morreu. Deu para entender? Para mim o senhor morreu. Observe vocês que você não vê o pai falando aqui. O pai está quieto. O pai não fala nada. O pai repartiu, e o texto diz, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. O pai repartiu por eles. O que ficou em casa dá uma de moralista, mas ele recebeu também e ficou quieto. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Ele deu uma de moralista. O texto repartiu por eles, apesar do que ficou em casa não reivindicar o que o mais novo reivindicou, mas o pai repartiu por eles. Ele poderia ter falado o quê? Não, eu não quero a minha parte, mas o texto não mostra. O texto nos afirma de forma catedrática que ele pegou e ficou quieto. Agora, o que saiu desperdiçou tudo o que receberam. Lembra do pai e volta. E eu pergunto: sabe por que o pai correu ao encontro do filho? Vocês sabem por quê? O pai correu ao encontro do filho porque o filho voltando para a casa do pai, aqueles que tinham ciência do que ele havia feito com o pai, dentro da cultura, ao ver o filho voltando, ele poderia ser morto. Por isso que o pai corre e abraça o filho e leva para casa. Porque uma vez no braço dos pais, ninguém teria o poder de feri-lo. Deu para entender? Isso dentro desse contexto. Então, queridos, a desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade, é um sinal do fim dos tempos. Por isso nós lemos aí. Em segundo lugar, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Qual o propósito disso? Você já repetiu e vamos de novo igual de cor. Para que vivas bem e tenhas vida longa a terra. Vamos lá. Honrar é mais do que obedecer. Honrar é mais do que obedecer. Êxodo capítulo 20, está lá no Pentateuco. Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. Paulo, ele faz menção desta narrativa. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Outro irmão, por gentileza, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio agora capítulo número 5, versículo 16. 5,16. Honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Então honrar o pai e mãe é uma ordenança. Os adolescentes aí, ó. Os netos aí, ó. Honrar pai e mãe é uma ordenança. Prossegue. Para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pronto. Os filhos não devem, irmãos, prestar só obediência. Os filhos não devem só prestar obediência aos pais, mas, sobretudo, também devotar respeito, amor e zelo para com seus pais. Aonde que eu pensava que um dia eu ia ter que dar mãe ao meu pai? Né? Porque dentro da lógica, não é verdade? Dentro da normalidade, você não passa isso, você não para pensar. Mas hoje,
É assim que acontece. Igual criança. Dá banho. Não sou eu, as minhas irmãs também. Né? É desse jeito. Então, observa que isso aqui é de uma seriedade muito grande, que honrar é mais do que obedecer. Os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas também devotar amor, respeito, cuidado, zelo, dedicação. É possível obedecer sem honrar? A pergunta que eu faço para vocês: é possível obedecer sem honrar? Sim. O que aconteceu lá na parábola do filho pródigo? O irmão do filho pródigo obedecia ao pai, mas não honrava. Obedecia, mas não honrava. E hoje, há filhos que desamparam os pais na velhice. Há filhos que torcem para o pai falecer para ter a sua herança. O pai está em vida e ele está dizendo: eu quero aquilo que é meu, eu quero aquilo que me pertence. E pressiona o pai de uma maneira tão terrível, tão sagaz, que o pai pouco falta infartar e dar essa legalidade para o indivíduo. O pai está em vida e está reivindicando aquilo que é dele. Já pensou que coisa terrível, irmão? Isso é honrar pai? Por isso que eu disse lá no começo que o texto diz: o pai repartiu por eles. Ele obedecia, mas ele não honrava. Se ele honrasse, isso é fato, irmão. Está aqui nas entrelinhas. Isso é fato. Se ele obedecesse, ou se obedecia, eu não quero, o texto ia afirmar a rejeição dele pelos bens da partilha. Mas ele recebeu. Você vê isso, que ele é omisso. Ele obedecia, mas foi pior que o outro, então. Pior. E ainda devia criar confusão. Pregar sobre o filho que ficou em casa, né? Falar sobre o filho pródigo é lindo, mas pregar sobre o que ficou em casa, que são elas, né? O que ficou em casa, se você analisar o que ficou em casa, aquelas 3 parábolas, elas nos remetem a isso. Aquelas 3 parábolas nos remetem a isso: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Ovelha, quando se perde, sabe que está perdido? Não. Cachorro, quando se perde, sabe que está perdido? Sabe. Nós tínhamos um cachorro lá em casa chamado Totó. Nós tínhamos Totó e Paquito. Daniel não lembra, não sei se lembra, quando eu morava do lado lá de casa. Um dia, mamãe saiu para Vila Rubim, pegou o planeta de autolagem, ele carachava o planeta, e ela sentiu um focinho gelado no calcanhar dela. Quando ela olhou, era Totó. Chegou na Vila Rubim e ela ficou tão assim, constrangida com o que aconteceu, as pessoas, né? Que ela chutou ele, botou ele para fora. Chegou em casa e veio o arrependimento. Falou: animal, você não sabe o que aconteceu. Depois que passou, não tinha segunda ponte, era 5 pontes. Passou a segunda ponte, quando eu olhei, tipo, focinho gelado no meu pé. Quem era? Totó debaixo do banco. Ela chegou em casa triste, não conseguiu comer, triste, matei Totó se perdeu, o carro vai atropelar. Quando ela olha debaixo da mesa, quem está lá? Não se perde. Animal que se perde, ele sabe. Agora, o filho que estava perdido em casa era a dracma perdida. Ele estava perdido, mas sabia que estava perdido. Deu para entender? Está perdido dentro de casa. Ele estava perdido, mas sabia que estava perdido. Dentro de casa.
Desde treta. São 3 parábolas. Isso aí é um outro. Tá? Mas vamos lá, vamos entrar aqui. Preciso ter esse comentário para vocês entenderem. Quem está entendendo? Amém. Então, há filhos que desamparam pais na velhice. Há filhos que trazem flores quando trazem, né, em vida. Ou quando não trazem em vida, só traz quando morre. É assim ou não é? Honrar pai e mãe é honrar, sabe quem? Cadê os meninos aí? Cadê os adolescentes? Cadê as crianças? Honrar pai e honrar mãe é honrar a Deus. Hã? Cadê os adolescentes? Honrar pai e honrar mãe é honrar a Deus. Pastor, onde está isso? Levítico 19. Eu peço o irmão que leia. Levítico 19. Levítico 19, versículo 1 e 3. Olha só, eu vou perguntar e você responde para mim. Honrar pai e mãe é honrar quem? Falou, só vou ler porque o prefeito Manuel leu lá atrás, eu escutei bem, mas diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então perceba, irmãos, que honrar pai e honrar mãe é honrar a Deus. A desonra aos pais era um pecado. Oh meu Deus, isso aqui é sério. Levítico, vai lá, Levítico 20, versículo 9. A desonra aos pais era um pecado punido, sabe com o quê? Com a morte. Era para muito filho morrer hoje, né? Porque o que tem de filho desobediente, mal criado, respondão, envergonha pai. Hã? Leia aí, por favor. Quando um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Deuteronômio agora, por favor. Deuteronômio 21, versículo 18 ao 21. Lá 21, 18. Quando alguém tiver um filho, quanto mais rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, castigando eles, lhe não der ouvidos. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e levarão aos anciãos da sua cidade à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, e contumaz, não dá ouvido à nossa voz. É um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirará o mal do meio de ti, para que todos em Israel o ouçam e tema. É Deuteronômio o quê? Capítulo 21, 21, 18. 21, 18
21, 18 até o 21. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. E hoje, se não fosse a graça, porque o que tem de filho já era para entrar nesse, está dentro desse contexto aqui, não era brincadeira, hein? Hã? É verdade ou não é? Vamos lá. Sabe qual é o problema, irmão, dos pais? É o seguinte: é o filho fazer e o pai achar bonito. É o filho fazer e o pai achar bonito. O filho já tem que vir para a igreja ciente que aqui é lugar de adorar o Senhor. Correto? Ou estou errado? Não é aqui que ele vai ter, olha, você vai ter que. Não, meu filho, nós vamos para a igreja, nós vamos adorar, nós vamos cultuar. E você precisa ficar quietinho, assentado, adorando ao Senhor Deus. Porque o culto passa rápido, filho. É 1h30 de culto. Né? Então a criança, às vezes, ele vai para lá, ele vem para cá, ele não respeita. Às vezes o diácono fala, ele não respeita. Às vezes até o próprio pai, a própria mãe fala, ele não gosta, ele responde. Mas isso tem que ser coxado cipózinho enquanto é novo. Ele aprende, ele aprende. Irmão, se um animal, um cãozinho, ele é adestrado, senta, patinha. A outra, o ser humano não vai absorver isso? Hã? Não vai? Agora, só vai se ele ouvir os ensinos. Se ele não ouvir que não pode, eu nunca ouvi falar que não pode, nunca me corrigiram, nunca me falaram, nunca me advertiram, nunca foi redarguido sobre isso, ele não vai, de maneira nenhuma, né? Lá na boca, tá? Ai, que eles obedeceram a mãe. E se alguém fala, Chiquinho, está obedecendo a mãe, não. O pessoal acaba com ele e manda entregar o corpo à mãe. Porque se ele não quer me obedecer, se quer fumar e vender, você não vai atrapalhar não, porque eles têm a própria lei, mas com nós Jesus é misericordioso. Então, coitado de quem sair da igreja, usar porcaria e vender, porque se cair na mão da boca, é inteiro na cela. Aliás, quem entra por esse caminho já não está obedecendo o pai e não obedecendo a mãe, né? E pode morrer prematuramente. A Bíblia diz, sabe o quê? Não seja ímpio e nem louco demasiadamente, porque pode morrer fora do tempo. Eu pergunto, toda morte é porque chegou a hora? Não. Hã? Eu estou aqui. Hã? A Bíblia diz, não seja ímpio nem louco demasiadamente, porque pode morrer fora do tempo. Eu saio daqui, ó. Hã? O povo mora toda hora. Então quer dizer, não obedece pai, não obedece mãe, ele pode morrer prematuramente. Pode morrer. Nossa, sério. Aqui o versículo 3, 6 do Efésios aqui, ele diz, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então a desobediência encurta seu tempo. Muita. Com certeza. Olha só, uma assimilação aqui muito interessante. Antigamente pegavam os filhos desobedientes, pegavam os anciões, não é? Aí ali eles iam dar a sentença, e a sentença não gosta da desobediência. E hoje qual é os anciões assim, no sentido figurativo? São as drogas, são a criminalidade lá fora. Isso está trazendo a morte e encurtando a vida dessas pessoas. Exatamente. Coisas simples que estão deixando de acontecer dentro da casa, em casa eu não deixo. A minha netinha me chamar de você, a minha netinha chegar e não me dar benção. Primeira coisa que eu cheguei aqui, eu vi a minha tia ali, por benção, é a primeira coisa. Nós temos que ser abençoados. E vai deixando isso e começa. Pai, você vai lá, você não são seus colegas, o senhor vai lá comigo. É diferente. Então a gente ensaiia para manter o nível que nós aprendemos no passado. Porque é o senhor, é a senhora, isso ensina lá. Agora, quando eles crescem, eles perdem isso. Se eles perderem isso, porque o mundo está ensinando tudo errado. Mas dentro da nossa casa, nós temos que ensinar
O pastor Daniel está falando algo interessante. Hoje, infelizmente, o benção pai e o benção mãe está se extinguindo no nosso mundo. Minha filha chega com o meu neto, ela fala: benção vovô, benção vovó. Já está ensinando. Já 10 meses, já está ensinando, né? Então, o princípio é esse, irmão. Esse é o princípio. O princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, irmão, honrar pai e mãe traz benefícios. Vamos lá? Honrar pai, honrar mãe traz benefícios. Benefício está aí, ó. Quais são os benefícios? Já foi lido aqui, já falamos já algumas vezes. Versículo 2, né? Tem promessas, tá? A promessa consiste em prosperidade e longevidade. Quantas crianças têm 16 anos, 12 anos, que adentram no submundo das drogas e morrem? 12 anos, 13 anos, 15 anos, estão morrendo precocemente. Então quer dizer, irmão, que isso é uma herança nova. mas se quebrasse o princípio já era. Então, honrar pai e mãe traz benefícios. A promessa consiste em prosperidade e longevidade. No Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais, como posse de terra, né? Herdade, etc. No Novo Testamento, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Aonde? Sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo número 3 mostra a verdade. Agora olha para cá, os filhos que ouvem conselhos, mas não praticam. Mas o filho obediente, olha o que diz: o filho obediente livra-se de grandes desgostos. Tá? Vejamos, por exemplo, algumas coisas que são importantes. Ouvir os pais. Quantos desastres, isso aqui é forte, tá? Quantos desastres acontecem na vida sentimental, no que diz respeito a um casamento, que o pai vê, o pai sabe que aquilo ali vai ser um embaraço lá na frente, insiste por não obedecer. Porque a visão do pai e da mãe é uma, a visão do filho é outra. Só que nós somos calejados, temos experiência para isso, entendeu? E às vezes gera um descontentamento, né? Porque às vezes gosta, às vezes, enfim, é uma série de coisas que envolve, e o pai tem aquela visão mais apurada. Presbítero Manuel. Isso, querido. Exatamente. Haja vista que Sansão ele foi instruído à luz da recomendação divina, e ele quebra tudo aquilo que ele absorveu, desobedecendo literalmente os ensinos. E aliás, aquilo que a mãe passou para ele, o pai também passou. Ou seja, ele foi instruído, mas infelizmente trilhou em caminhos que culminou nos seus olhos vazados, né? E serviu como palhaço diante dos filisteus. Muito bem a lembrança ali do nosso sim. Eu queria só pensar alguma coisa que a gente como ser humano, talvez tenha até pessoas aqui que podem pensar da mesma forma que eu penso, que várias pessoas pensam. É a questão assim, é porque eu tenho um filho que é dessa forma, e o seu filho é totalmente diferente do meu. Tem filho que é mais rebelde, um filho que é mais quietinho. Só rapidinho, eu conheço um pastor, ele vai ter 3 filhos, 2 rapazes, uma moça, minha esposa até conheceu ele também.
Ele tem um filho, criado na igreja, tá, pastor? Criado na igreja. Sim. Ele foi levado para o outro lado, no afeminalismo. Sim. E aí as pessoas começam a criticar, mas por que ele, sendo um pastor, tem um filho que está desse lado? Eu aprendi uma coisa que o nosso irmão Aril, ele falou assim, porque chegaram e criticaram ele. Ele chegou e falou assim, a gente semeia a semente, mas no lugar que a semente foi semeada, às vezes uma pedra, não dá fruto. Não é verdade? A semente foi semeada, mas não deu fruto. Então o coração daquele jovem também, filho desse pastor, é uma terra que não é fértil. Mas nenhum momento a Bíblia diz que é para você parar de semear a semente. Porque quando Deus está no negócio para colocar a semente até em cima de uma pedra, aleluia, Ele faz para operar. Então a gente não deve desanimar o nosso filho, seja ele qual for a situação que ele tiver. Nós temos que semear a palavra do Senhor na vida dele. Exatamente. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, isso é muito sério. Vamos lá. Olha aí. Está aqui. Nós temos uma porcentagem maligna aqui dentro das cadeias. A porcentagem é muito grande de filho de crente. Dentro das cadeias, a porcentagem de filho de crente é muito alta. Muito. Mas por quê? Porque é onde Satanás mais cresce. Exatamente. Olha só. Ouvir os pais, obedecer os pais, e os filhos precisam estar atentos. Olha o que diz Provérbios 1:10. Provérbios 1:10. Vê lá. Já tem algumas coisas que são importantes, né? Ouvir os pais. Filho meu, se os pecadores com notícias te quiserem tentar, não consintas. São as seduções. Se disserem, vem conosco, espelhemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Sem razão os inocentes. Esse convite, Railane, é para o bem ou para o mal? Para o mal. Para o mal. Na escola, os adolescentes aqui, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você passa o maior tempo do recreio. Cuidado. Cuidado. Tá? Eu pedi o evangelista Railane para ler mais uma vez. Eu quero que os adolescentes escutem isso aqui. Olha só, presta atenção. Olha aqui, são adolescentes. E os pecadores, Filho meu, se os pecadores com notícias te quiserem tentar, não consintas. Não permite, não consigo. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traga-nos vivos como a sepultura, inteiros como os que descem na cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós. Temos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponha a caminho com eles, desvia teu pé nas suas veredas. Isso aí. Não te ponha caminhos com ele, desvia o teu pé de quê? Das suas veredas. Não anda com ele, não trilha com ele. É o que nós falamos aqui, domingo pela manhã. Tem que fugir da aparência do mal, né? Tem que fugir da aparência do mal. Agora, em Cristo a família é resgatada. A plenitude do seu propósito original é algo salutar, aprazível. Nosso relacionamento familiar é restaurado porque estamos no Senhor. A família precisa ser restaurada
a partir do momento que ela se dedique ao Senhor, que ela busca esta unidade. E os filhos precisam obedecer aos pais. Precisam obedecer aos pais. Tem pais estressados, tem pais que agem de maneira que não era para agir, porque a pressão é muito grande. Vergonha que passa em algum lugar quando vai, é um aborrecimento que passa. Então, em nome de Jesus, olha, eu vou ser sincero, irmão, eu estava pensando que ele terminar isso aqui tudo, porque são 9 versículos aqui, só sobre filho aqui, está tendo muita coisa. Eu ia falar agora dos pais. E os pais? E os pais agora? E os pais agora? Agora é para os pais. E aí? Vai dar tempo? Será? Porque só dos filhos, dos pais. Diz aí, minha irmã. Rófilo e Finéias. Dentro do tempo. Ele sabia o que o pai fazia, ele era o do Senhor, mas eles sabiam, mas eles não proferiam a mesma coisa do pai. Ou seja, o coração deles era bem distante de Deus. E quando que morreram? Os dois no mesmo dia. Como havia sacrifício, eles iam lá, tomavam sacrifício, comiam os assados, os cozidos, zombavam das coisas do Senhor, e não é diferente, está vendo uma pessoa aqui, e não é diferente nos dias de hoje. Os filhos deles fazem vir na casa do Senhor, ver como fazer na casa do Senhor, como se apresentar na casa do Senhor, e os mesmos falam com os outros. Esses dois rapazes, né? O filho do sacerdote Eli, Rófilo e Finéias, dentro, lá em Siló, teve um que fez a diferença. É possível viver no meio de uma geração corrompida e fazer diferença? Sim. É ou não é? Samuel. Por exemplo, nós temos Samuel, ele via todas as atrocidades, as aberrações que eles faziam. Eles se prostituíam na entrada do templo, pegavam um garfo de 3 dentes, arrancavam aquilo que era oferecido de melhor para o Senhor, comiam e varreavam. Mas Samuel fez a diferença no meio daquela geração corrupta. Deus, Samuel, tem que fazer diferença. Tem que fazer diferença. Alguém olhar para você e falar: Samuel, como Samuel está diferente. Como Samuel mudou, como Samuel está obediente. Samuel está virando um rapaz, está entrando numa fase agora maravilhosa. Isso vai acontecer. Você quer que isso aconteça? Quer? Glória a Deus. Aí, mano. Pastor, eu acredito que tinha a ver com o próprio passo completado. Todos nós somos pais, esses 2 episódios citados pela administração, como o Felipe e Samuel, vale ressaltar que há um ponto importante. Muitos pais sofrem com essa observação, que é a observação de fazer de tudo e de todas as maneiras para que o filho trilhe o caminho correto, e a decisão de errar nem o filho. Muitos pais se preocupam com isso. Exatamente. A observação é: o Felipe Neto tinha a oportunidade de decidir o caminho correto e decidiram errar. A circuncisão foi ligada, ensinada, instruído, mas escolheu ele. Então, pesa muito sobre os pais a seguinte questão: mas eu fiz tudo certo. E muitas das vezes, na grande maioria. Tipo, aonde eu errei? Não é isso? Na totalidade das vezes, o erro não veio do pai. Não veio. E muitas das vezes o pai se preocupa com isso. Serve até de consolo dizer: você fez o possível, Deus te ajudou. Agora a decisão é dele. Exatamente. Naquela parte que, quando Moisés desce, e Moisés fala para Arão assim: Arão, o que tu fizeste com o povo? Aí ele respondeu: o povo é tendencioso. O ser humano ele já é tendencioso ao pecado. Claro que a instrução, o Espírito Santo, bota o nome a prumo, mas muitos não querem isso. Então o pai não tem culpa do meu. Eu tenho 3 filhos fora da igreja hoje.
Eles foram criados dentro da igreja, eles conhecem o Evangelho do Senhor, mas agora, como cresceram, optaram em não estar na igreja. Mas a Bíblia diz: exatamente, ensina o teu filho o caminho que se deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar. Eles estão lá fora, mas eles lembram que Jesus está voltando. Raimundo, interessante. Foram criados na demonstração da palavra, no caminho do Senhor, mas com o passar do tempo, optaram em distanciar. Então o pai, o pastor Daniel, como tantos outros aí, não pode querer se martirizar por isso. Meu Deus, onde eu errei? Porque o homem, nem a mãe, o homem adotado ele é arbítrio, ele não optou por isso, mas a semente que foi lançada, que um dia germinou, ele nunca esquece. Ele nunca esquece. Lembra do filho pródigo? Ele não esqueceu da casa do pai. Ele não esqueceu da casa do pai, ele lembrou e voltou. Né? Porém, essa volta pode acontecer com algumas consequências. Né? Algumas consequências. Mas tem filhos ou pessoas também assim, que se distanciam porque aconteceu algo na igreja que às vezes atingiu aquela pessoa e a pessoa às vezes ficou ferida e saiu às vezes do caminho do Senhor por causa dessas coisas também que acontecem. São várias situações que na maioria gera esse tipo de situação como o esposo está falando aqui. São várias. Você não está morrendo. Eu acredito também, pastor, que existe um momento de qualquer se distinguir a maturidade. Né? Porque nós falamos aqui que os filhos de Eli são pessoas que foram instruídas, já eram adultas, já tinham posse da maturidade, e cabe aos pais ou liderança, qualquer um que seja, saber o ponto certo em que ele saiu daquele período que, meu bebê, meu pequeno, meu neném, e agora é um homem, uma mulher que tem que tomar decisões, tomar um nome. Exatamente. Isso aí. Eu acredito que essa seja uma coisa. Isso aí. A vida é feita de fases. A vida é feita de fases. Né? Tem uma hora, tem um momento que ele vai ter que tomar, ele tem que responsável pelas suas decisões. Ele vai ter que arcar com isso aí. O pai, infelizmente, o pai vai ficar neutro em certas situações, irmão. Por mais que o pai aconselhe, por mais que o pai fale, por mais que o pai oriente, tem um momento da vida que o pai vai ficar neutro. É o que você quer? Não. É diferente. É diferente. É o que nós falamos aqui, ó. É o que nós falamos aqui, ó. No começo de tudo aqui, era diferente. Aquela pronúncia que nós falamos aqui, olha, o pater postas, né? Onde o pai, ele era reverenciado. Hoje, tinha um domínio total sobre o filho. Hoje, essa situação mudou. Hoje é o ipipies, né? Essa pronúncia, né? Que esse movimento veio a partir do ano de 1960. Né? Os jovens revoltaram-se contra a autoridade dos pais e rebelaram-se contra toda a autoridade institucional. Entendeu? Então, irmãos, esse assunto é um assunto tão interessante, tão novo, fantástico, que precisa se falar isso. Infelizmente, irmãos, olha, como eu falei, né? Não tem como a gente continuar. Eu precisava falar dos pais aqui. Ou vocês esperam um pouquinho, nós vamos até as 9, eu falo dos pais. Hoje, tu volta terça-feira e fala dos pais. Depois dos pais, eu vou voltar para saber de quem? Dos servos. Depois dos servos, vamos saber de quem? Os empregados. Bom se estivesse aqui presente, patrão, empregado, para ouvir isso aqui. Bom se os pais tivessem. Agora, terça-feira, vamos falar para os pais. Combinado então? Isso, amém. Porque foi só aquela pausada também. É muita coisa, né, presidente Manuel? É muita coisa. Porque na verdade, irmão, são 9. Quer ver? Presta atenção, olha só. São 9 versículos. 9 versículos. Porém, falando de filhos, se for dividir, tá? Eu parei aonde aqui? Eu parei no 4. Parei no 4. Tá? Na verdade, perdão, parei no 3. O 4, o versículo 4, eu não fiz menção. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos,
mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Dentro do provocar ir aqui, tem muita coisa que pode desencadear uma saída e a pessoa não vai voltar. Às vezes os pais também pecam muito em palavras lançadas também. Por isso que nós vamos deixar para quem vai vir na próxima terça-feira. Amém. Palavras que são proferidas, lembra que eu falei no começo de tudo? Que às vezes não era para a gente ter falado, verbalizado, mas a gente acabou falando devido ao estresse, esgotamento, aquilo aflorou e você, pum! Quando você para pensar, você fala, o que eu fui fazer? E não volta atrás depois. Aí vai pegar Não volta atrás. Não volta atrás. Então, nós vamos pegar os pais aqui agora. Vai pegar todo mundo, vai pegar o pastor do Morro Abaixo, vai pegar todo mundo aqui, todos os pais. Todo mundo, dentro do pacote. Todo mundo, é para mim, é para você, é para todo mundo. Quando o pastor fala, não fala para a igreja não, passa aqui primeiro, mas passa rasgando, esquadreando os rins. Quem já teve quadro renal aqui? Hã? Quem já teve? Já? Você sabe que o texto fala, né? Esquadrinha os rins. Esquadrinha o riso, é uma dor que sumiu. Então passa primeiro aqui, mas passa rasgando tudo. Depois vai para frente. Então vamos falar para os pais. E se der, a gente pega a terça-feira e já fala do céu e vamos pegar também. Então vamos terminar aqui agora. Tá bom? Bom. Queridos, quinta-feira que vai estar aqui, pastor,